Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade, no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo 14 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que traz como tema a cura de um lunático. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja e com o seu povo nessa oportunidade. Vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que fala acerca de um lunático, que fala acerca de uma possessão espiritual, que fala acerca da falta de fé e da impotência dos discípulos de Jesus. E é certo que Deus falará aos nossos corações por meio desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para os irmãos entenderem melhor o que é ser lunático, eu trouxe aqui algumas anotações e quero compartilhar com os irmãos acerca do que quer dizer lunático em português. Louvado seja o nome do Senhor. Lunático trata-se de um indivíduo que possui um humor inconstante ou que é dado a divagações, que vive no mundo da lua, ou que aquele que procede de maneira inconstante, com excesso de excentricidade. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o significado que o português dá para uma pessoa lunática. E quando nós falamos de uma pessoa lunática inconstante, nós falamos de uma pessoa com variação de humor, uma pessoa eufórica, cheia de mudanças de comportamento, uma pessoa eufórica, cheia de mania ou até mesmo depressiva. Esse é o significado de uma pessoa inconstante. E quando nós falamos de divagações, nós sabemos que divagações está relacionado a uma pessoa que vive como um andarilho, uma pessoa que vive andando sem parada, sem destino por este mundo, possuída por espíritos malignos, sendo vítima de uma possessão. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas coisas espirituais que acontecem no meio de nós, no meio do povo do Senhor, que para muitos, aleluia, que não entendem, que não tem os olhos abertos, que não tem os ouvidos abertos, não entendem. Mas o homem, quando ele é espiritual, ele entende, aleluia, o que acontece com as pessoas em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes
apesar de servirmos a Deus, apesar de termos autoridade em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes, como aqueles discípulos, nós se encontramos, aleluia, impotentes diante desses tipos de possessões, diante desse tipo de acontecimento. Muito se é feito, aleluia, pelas igrejas, obra de caridade, e na verdade tem que existir essa obra de caridade, mas junto com essa obra de caridade deveria haver mais libertação, porque se trata do mundo espiritual, se trata de pessoas possessas que vivem como andarilho, que vivem sem destino, sem parada, e muitas vezes, como os discípulos de Jesus, a nossa fé é pequena, e a libertação que precisa acontecer muitas e muitas vezes não acontece por causa da nossa incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, ainda falando acerca do português, nós queremos falar de uma pessoa incoerente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa cheia de incertezas, de indecisões, uma pessoa sem foco, uma pessoa sem objetivo. Esse é um estágio, aleluia, que o inimigo ele opera na vida da pessoa. A pessoa fica indecisa, cheia de incertezas, com falta de foco, sem objetividade, e que muitas e muitas vezes pode ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluia, que buscamos a Deus, aleluia, que conhecemos a Deus, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender, aleluia, que cada pessoa tem um grau de espiritualidade em relação às coisas de Deus, e assim também cada pessoa, ela tem também um grau de espiritualidade quando ela não serve ao Senhor. Uns estão, aleluia, vítimas de uma possessão maior, outros vítimas de possessões mais leves, mas que perderam o controle das ações por meio de uma depressão. Louvado seja o nome do Senhor. O significado de excentricidade é que foge dos padrões comuns. Um maluco, um louco, uma pessoa que vive inconstante, louvado seja o nome do Senhor, fora dos padrões comuns da nossa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia existem muitas e muitas pessoas vivendo desta maneira, vivendo, aleluia, a mercê da nossa incredulidade e escravizados pelo inimigo, por muitas e muitas vezes falta de fé da nossa parte, por falta de sabedoria da nossa parte. E é certo que nós precisamos sempre buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos e nós venhamos entender, aleluia, aquilo que acontece em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui de um jovem lunático, a qual o seu pai ele chega e se ajoelha diante de Jesus e roga a Jesus pela vida do seu filho que vivia vítima dessa possessão. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós for ler também esta palavra que está em Mateus 17 e está também em Lucas, capítulo de número 9 a 37 a seguir, ali ela vai trazer um enriquecimento, porque algumas coisas são destacadas nessa parte de Mateus, outras coisas são destacadas lá em Lucas. E ali nós vamos entender, aleluia, que se tratava de um filho único deste pai. Esse pai, ele vivia uma situação difícil, porque o seu único filho estava vítima de uma possessão, e ele já o havia levado, aleluia, para os discípulos de Jesus, a fim de que ele fosse curado. Nós sabemos que nenhum pai, nenhuma mãe, ela quer ver o seu filho padecer. Nenhum pai, nenhuma mãe, ela quer ver o seu filho em sofrimento, possesso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se trata de filho único, o desespero é ainda maior. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas coisas espirituais acontecendo em nossa volta.
O homem carnal, ele não entende, mas o homem que é espiritual, ele precisa entender. Como eu costumo dizer, o corpo humano, ele é um templo, é uma casa, é uma morada e habitada pelo Espírito Santo de Deus ou por demônios. E nós precisamos, aleluia, ter esse entendimento de que a casa, ela é feita para ser habitada. E nós, aleluia, precisamos trabalhar para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que as nossas obras, os nossos frutos sejam frutos dignos de arrependimento, e para que sejamos nós usados para libertar essas pessoas que estão cativas no mundo espiritual, que estão aprisionadas no mundo espiritual. Nós sabemos que nós vivemos em um contexto onde a depressão tem sido a doença do século. Isso nada mais é do que demônios agindo, aleluia, no meio do povo de Deus, agindo diante da nossa cara, e muitas vezes nós não fazemos nada pela falta de conhecimento, pela incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá autoridade. O nosso Deus é o Deus que Ele se alegra com a nossa ousadia, com a nossa fé. E Ele não se alegra, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Se nós buscamos a Deus, Ele é quem traz os galardões sobre as nossas vidas. É Ele quem nos honra, é Ele quem luta as nossas lutas e vence as nossas pelejas, porque Ele é Deus. Muitas e muitas vezes você serve a Deus, você caminha com Deus, mas você está com um filho possesso dentro de casa. Muitas e muitas vezes nós servimos a Deus, andamos com Deus, temos uma vida de jejum, de oração com Deus, e temos um caso de possessão, de depressão dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, como homens espirituais, como mulheres espirituais, ter discernimento da parte de Deus para orar, para repreender e para não aceitar isso para as nossas vidas. Porque muitas e muitas vezes até mesmo o povo de Deus está sendo acometido por esta enfermidade do século, que pode ser também, aleluia, uma enfermidade, mas pode ser também espiritual. Eu não estou dizendo que toda depressão é espiritual, louvado seja o nome do Senhor, mas há depressões que são espirituais, são espíritos malignos operando, aleluia, para minar a mente desta pessoa e reduzi-la ao nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje Jesus, Ele te alcança por esta palavra. Hoje Jesus, Ele te alcança, louvado seja o nome do Senhor, por essa ministração. Jesus hoje te alcança por esta palavra e te dá autoridade para orar e repreender, para jejuar e repreender. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa castra de demônios sai com jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos se lançar mais em Deus, buscar mais a face de Deus em jejum e oração. Muitas e muitas vezes nós se acomodamos, aleluia, estamos em guerra e estamos lutando de maneira despercebida, estamos lutando de maneira desapercebida. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos, aleluia, a ignorar o campo de batalha. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos em guerra. A Bíblia diz que o inferno e seus demônios se levantam contra a vida daqueles e daquelas que servem ao Senhor. O inimigo, ele tem uma guerra travada contra a minha vida, ele tem uma guerra travada contra a tua vida. Só pelo fato de servirmos a Jesus, pelo fato de sermos a imagem e a semelhança de Deus, não podendo ele atingir a Deus, ele procura humilhar a sua imagem, a sua semelhança. E muitas vezes, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa incredulidade, o inimigo, ele acaba usando e abusando talvez de nossas vidas ou de nossos familiares. Mas nós precisamos, aleluia, termos sabedoria para exercer a nossa fé.
Esse pai, ele estava com o seu único filho sendo atormentado por demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção nesta mensagem é o que o seu pai, ele não desiste de primeira. O que chama a atenção nesta mensagem é que ele leva o seu filho para ser curado pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus, e eles, aleluia, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, pela falta de jejum e oração, eles não conseguem expelir aquela casta de demônio. E ele não desiste, ele leva para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e ainda apresenta diante de Jesus a fraqueza dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para trazer para a minha e para a tua vida um ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se até os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus, se viram diante de uma situação na qual tentaram, louvado seja o nome do Senhor, uma libertação na vida daquele jovem, não conseguiram. Talvez você tenha sido vítima, louvado seja o nome do Senhor, de uma humilhação por parte do inimigo, ao tentar, aleluia, expulsar o inimigo da vida de alguém, e você não teve o êxito que você esperava. Talvez pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, talvez pela falta de jejum, pela falta de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você tenha desanimado, você tenha parado na caminhada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os discípulos de Jesus, eles não desistiram, eles continuaram aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós vive a sua própria história, vive a sua própria experiência. Louvado seja o nome do Senhor. O que não cabe a mim, o que não cabe a você é desistir da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por falta de fé. O que não cabe a mim, não cabe a você é desistir da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por falta de jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. O que cabe a nós é intensificar as orações. O que cabe a nós é intensificar o jejum. O que cabe a nós é intensificar a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até os discípulos de Jesus, aleluia, passaram por isso e sofreram, aleluia, esta humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Não é motivo para você parar, não é motivo para você desanimar na caminhada. Não é motivo, aleluia, para você se sentir pequeno, mas é motivo, aleluia, para você se lançar ainda mais em Deus. É motivo para você, aleluia, se entregar ainda mais para Deus, para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Neste momento, os discípulos de Jesus ainda não estavam preparados para viver a fé. Ainda não estavam preparados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para libertar aquele jovem lunático. Mas eles estavam na escola. Eles não desistiram da escola. E eles tinham um professor que era o professor da misericórdia, que era o professor da graça. E Jesus traz para ele o ensinamento, aleluia, que aqueles demônios sairiam com jejum e oração. Jesus traz o ensinamento acerca da fé. Louvado seja o nome do Senhor, que nós iremos falar um pouco mais à frente. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que aquele jovem, quando ele era possuído, ele se lançava no fogo. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, sendo possuído pelo inimigo, ele se lançava sobre a água, sobre o fogo. Hoje em dia nós vivemos, aleluia, um contexto onde pessoas possessas atentam contra a sua própria vida, se mutilam, se cortam, se ferem. É jejum, é oração, filha. É jejum, é oração, filha. É jejum, é oração, é obediência, é a busca pela palavra, pelo conhecimento. Esse contexto de pessoas depressivas, quem tem remédio para a tua depressão é o Senhor. Uma certa feita, aleluia, eu fui no médico, o médico disse: você está com depressão, vai precisar tomar um remédio. Eu não aceitei aquilo para a minha vida. Eu falei: o meu remédio é Jesus. Se eu estava com depressão, foi até agora. Daqui para frente eu estou curado. É isso.
Até hoje eu não tomei nenhum remédio. Louvado seja o nome do Senhor, estou bem. Para a glória de Deus. Em momento nenhum, para a glória de Deus, atentei contra a minha vida. Eu quero dizer para você que está sendo vítima de depressão, que está sendo vítima do desânimo, que tem sentido o desejo de se mutilar, de se cortar, de se ferir, como esse jovem que se lançava no fogo, que se lançava sobre as águas, possuído pelo inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele é o Deus que tem salvação para a tua vida. A porta de saída para os teus problemas é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem tem a chave da vitória, e é Ele quem tem a saúde, é Ele quem tem libertação para a tua vida. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Talvez até mesmo louvado seja o nome do Senhor, os discípulos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, não perceberam, aleluia, a tua depressão. Talvez tenham sido incapazes, louvado seja o nome do Senhor, de trabalhar na tua libertação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus espera que você dê um passo em direção a Ele. Quando você dá um passo em direção a Jesus, Ele dá outro passo em tua direção. Não desista da tua libertação, não desista da tua sobriedade, não desista, louvado seja o nome do Senhor, da tua direção, da tua mente. Não deixa o inimigo atacar a tua saúde, não deixa o inimigo atacar a sua família. Vai orando, vai repreendendo, louvado seja o nome do Senhor. Não vai achando que é safadeza, que é ser vergonheza, não. Muitas e muitas vezes as pessoas estão morrendo em nossa volta. Muitas e muitas vezes as pessoas estão sendo vítimas do inimigo, estão sendo vítimas de possessão. E o que falta em nós é o jejum, o que falta em nós é a oração, o que falta em nós é a busca em Deus, a obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa fazer grandes coisas em nossas vidas. Muitas pessoas estão servindo a Deus e estão com pessoas possessas dentro da sua própria casa, achando que é safadeza, achando que é falta de vontade de trabalhar, achando que é falta de garra, de determinação. Como eu já falei, o inimigo ele trabalha de várias maneiras. Ele trabalha por meio de tentação, ele trabalha por meio de opressão e por meio de possessão. Tentação é aquilo que ele coloca sobre as nossas vidas para nos tentar. E quando muitas e muitas vezes nós caímos na tentação, ele ganha força sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Outro estágio que ele trabalha é por meio da opressão, é quando ele trabalha de dentro para fora, tentando minar as nossas condições, a nossa psicologia, porque nós não abrimos espaço para ele nos possuir. E ele trabalha por meio da possessão, é quando ele toma conta das nossas ações. Já preguei em outra oportunidade e cabe muito bem nesta mensagem: quantas e quantas pessoas estão de trás de uma grade, quantas e quantas pessoas, aleluia, não têm desejo de tomar um banho, não têm desejo de trabalhar ou de sair para procurar um trabalho. Quantas e quantas pessoas perderam o ânimo de vida. Quantas e quantas pessoas vivem inconstantemente, vivem em um mundo de incerteza, sem objetividade, porque estão sendo atacadas pelo inimigo e perderam o controle das suas ações. Mas Deus te alcança por esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aonde Jesus chega, a libertação, aonde Jesus chega, a transformação, aonde Jesus chega, a mudança, a cura. Louvado seja o nome do Senhor, a libertação. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Aquele jovem, filho único do seu pai, se lançava no fogo, se lançava sobre águas. É sério. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Lucas ele vai trazer o entendimento de que esse jovem ele sofria até convulsões. Muitas e muitas vezes o teu filho ele tem problema de convulsão.
Talvez seja enfermidade carnal, mas também pode ser enfermidade espiritual. Precisa de jejum, precisa de oração, precisa de libertação. E o nosso Deus é o Deus que Ele tem libertação para a tua vida. Talvez, aleluia, os discípulos tenham falhado ao diagnosticar o teu problema. Talvez, aleluia, os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus, tenham falhado ao repreender o inimigo que estava sobre a vida do teu filho, da tua filha, sobre a tua família. Mas isso não é motivo para você o julgar, não é motivo para você o achar pequeno. Sabe por quê? Porque os apóstolos de Cristo também foram vítimas desta humilhação. Mas ao tempo certo, no tempo de Deus, eles aprenderam, eles receberam a fé, porque a fé é um dom de Deus. E aquele que ora e pede fé, Deus Ele dá, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faz uma campanha de oração pela tua família. Faz uma campanha de oração, aleluia, pelo teu filho que está trancado no quarto. Vai jejuar, vai orar pela vida dele. Fez uma, não deu certo, faz duas. Fez 3, não deu certo, faz 4. Busca ajuda nos discípulos do Senhor, dos apóstolos do Senhor, dos pastores do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não aceite este mal na tua vida, não aceite este mal na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter a sabedoria, precisamos ter a sensibilidade de entender que nós estamos em guerra e de entender que muitas e muitas vezes nós estamos na guerra e estamos desapercebidos. E muitas vezes o soldado estando em guerra, mesmo ele estando atento a tudo que acontece em sua volta, ele pode ser vítima, louvado seja o nome do Senhor, de uma flecha do inimigo. Ele pode ser vítima, louvado seja o nome do Senhor, de um ataque do inimigo. E muitas vezes o inimigo ele não consegue nos atacar, ele ataca as pessoas em nossa volta. Porque atacando as pessoas em nossa volta, a nós ele também ataca indiretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é motivo para você o julgar. Não é motivo para você virar as costas. Mas é motivo para você acolher. É motivo para abraçar. É motivo para orar, para cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos. Os seus discípulos, eles questionam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E Jesus, ele traz o ensinamento de que aquela casa só saía com jejum e oração. O inimigo muitas e muitas vezes ele vai ganhando espaço em nossa vida. Às vezes ele ganha espaço na família, louvado seja o nome do Senhor, ganha espaço na saúde. E nós precisamos recorrer a Deus. E muitas vezes a busca tem que partir de nós. Muitas e muitas vezes a mudança tem que partir de nós. Sabe por quê? Porque nós podemos orar por uma pessoa, podemos jejuar por uma pessoa e ela ser liberta. Mas se ela não buscar, aleluia, a presença de Deus, não buscar a face do Senhor, aqueles espíritos que estavam nela podem voltar e trazer outros ainda piores. Precisamos dar um passo para Deus. Precisamos, aleluia, estar em Deus. Jesus, ele diz para os seus discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vós? E até quando sofrereis? Nós não somos uma geração diferente daquela geração que Jesus veio. Muitas e muitas vezes nós somos incrédulos. Muitas e muitas vezes nós somos uma geração perversa. Nós não desfrutamos das maravilhas de Deus, dos sinais, dos prodígios que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas e muitas vezes, aleluia, o inimigo ele bagunça com a nossa família, bagunça com as pessoas que nós amamos. Louvado seja o nome do Senhor.
E nós, servindo a Jesus como aqueles discípulos, somos vítimas da incredulidade. E é por isso que eu, sempre que oro, eu digo: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, ajuda-nos na nossa incredulidade. Jesus, Ele disse: até quando estarei convosco? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele está conosco por meio do Espírito Santo até a consumação do século. E quando Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Ele diz: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos, ressuscitarão mortos. Ele nos deu poder para fazer os mesmos milagres que Ele, e milagres ainda maiores. Muitas e muitas vezes é que nós somos incrédulos mesmo. E Jesus, Ele repreendeu o demônio sai daquele menino, o menino fica liberto. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele continua na minha vida, Ele continua na tua vida. Esse poder que Ele nos deu para pregar o Evangelho, Ele também nos deu esse mesmo poder para expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos e fazer sinais ainda maiores que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa da nossa incredulidade, as pessoas sofrem em nossa volta. Nós vivemos em um mundo doente espiritualmente. Muitas e muitas pessoas estão acometidas de enfermidades espirituais. Muitas e muitas pessoas cometem suicídios. Muitas e muitas pessoas desaparecem no mundo. Vivem como um andarilho. Vivem em divagações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque estão sendo possuídos pelo inimigo. E muitas vezes eles passam diante de nós. Nós, como servos do Senhor, temos a autoridade que Jesus nos deu. Ainda assim nós não temos fé. Somos uma geração incrédula. Somos, aleluia, uma geração impotente espiritualmente. Mas eu creio que Deus, Ele vai derramar sobre nós a autoridade. Eu creio que Deus, Ele aumentará a nossa fé, porque Jesus, Ele diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda tem poder para transportar montes. Aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele tem poder para transportar montes. Tem poder para dizer a este monte: monte, lança-te daqui para acolá, e assim será feito, se não duvidar. Mas muitas e muitas vezes, aleluia, nós dizemos que temos fé. Muitas e muitas vezes, aleluia, nós batemos no peito, dizemos que temos fé em Deus, mas aonde que está a nossa fé? Que tamanho é a nossa fé se nós somos miseráveis? Se nós não conseguimos, aleluia, libertar o cativo, libertar o enfermo, se nós não conseguimos ressuscitar o morto. E é por isso que eu digo: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque eu quero ver os demônios sendo expulsos pelo poder de Cristo que habita em mim. Eu quero ver enfermos sendo curados pelo poder de Cristo que habita em mim. Eu quero ver mortos sendo ressuscitados pelo poder de Cristo que habita em mim. E não é pecado querer. Pecado é não querer. Pecado é não buscar. Pecado, aleluia, é não se lançar em Deus. Pecado é ver as pessoas sendo escravizadas pelo inimigo. Pecado é ver as pessoas sendo judiadas, perdendo suas vidas, perdendo suas almas à mercê do inimigo. E nós ficamos de braços cruzados, impotentes como os discípulos de Jesus naquele momento, cegos, e não enxergamos, aleluia, as coisas que acontecem em nossa volta. Precisamos ter sabedoria, ter discernimento do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quantas e quantas pessoas hoje são escravizadas pelo inimigo. Quantas e quantas pessoas hoje vivem vítima de possessão. Eu fui ousado a dizer que talvez tenha pessoas possessas até mesmo dentro da casa. Talvez existam pessoas possessas na tua rua,
pessoas possessas que passam diante do teu nariz, no teu dia a dia. Você, como um homem de Deus, aleluia, como ministro da palavra do Senhor, tendo a autoridade que Jesus nos deu, nada fazemos. E se fazemos, fazemos pouco. É fácil cortar um cabelo, doar uma roupa. E às vezes nem o fácil nós fazemos. É fácil dar um prato de sopa para um morador de rua que vive vítima de uma possessão, para um andarilho. E ainda assim há muitos que não fazem. Mas Deus, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você. Jesus, Ele não nos deu autoridade apenas para servir um prato de sopa. Jesus, Ele não nos deu autoridade apenas para levar um agasalho. A autoridade que Ele nos deu é de fazer os mesmos milagres que Ele fez e fazer milagres ainda maiores. Somos miseráveis, somos incrédulos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos exercer a nossa fé. Precisamos ter ousadia, ter fé diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Todos nós sabemos disso. Sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. Sabemos que ele vive como um leão bramindo em nosso derredor, procurando quem possa tragar, quem possa destruir. Sabemos que não somos tragados, não somos destruídos por causa do anjo de Deus que acampa ao nosso redor e luta contra o inimigo quando ele vem tentar pegar as nossas vidas. Mas tem pessoas que ao invés de servir a Cristo, ela prefere se entregar aos desejos carnais, prefere se entregar à natureza pecaminosa. Semeia, semeia, e quando nós semeamos, vem a colheita. E muitas vezes, quando a colheita chega, nós ainda culpamos o nosso mestre. Somos miseráveis, ainda culpamos o nosso Deus. Porque estamos colhendo aquilo que não queremos, mas aquilo que plantamos. É hora de se lançar em Deus e se voltar para Deus. É hora de voltar a jejuar como antes, a orar como antes, a louvar como antes, a pregar como antes. E por que não dizer um pouquinho mais que antes? Nós estamos em guerra e não podemos estar desapercebidos. Nós estamos em guerra e as pessoas estão sendo vítimas do inimigo o tempo todo em nosso redor, em nossa volta. E muitas vezes nós olhamos. Muitas vezes nós até enxergamos. Aqueles que têm os olhos espirituais abertos ainda conseguem enxergar. E há uns que servem a Jesus, mas estão cegos e não enxergam. Estão piores. Mas Jesus, Ele não quer apenas que enxerguemos, Ele quer que nós façamos a diferença. Precisamos voltar a viver os grandes sinais, os grandes prodígios da parte de Deus. Precisa haver libertação para esta geração, precisa haver a cura do espírito, da alma. E Jesus, aleluia, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Não há vida para a minha vida longe da vida que é Jesus. Não há vida para a tua vida longe da vida que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para que eu e você venhamos trilhar. O meu caminho é com Cristo, o teu caminho é com Cristo. Sabe por quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim se o Pai não a trouxer. Deus já te levou até a Cristo. Cristo quer te levar até a Deus. Mas muitas e muitas vezes você vira as costas. Muitas e muitas vezes você não ouve e não entende. Todos os dias Ele está de braços abertos. Todos os dias Ele bate a porta. Aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus é o Deus da vida, é o Deus da abundância. Ele tem vida e vida com abundância. Muitas e muitas vezes nós queremos prosperar distante de Jesus, mas o nosso Deus, Ele é o Deus da prosperidade. É certo que a prosperidade é um dom, louvado seja o nome do Senhor, mas por meio desta palavra eu quero te dizer que em Cristo há prosperidade. Em Cristo, na casa do Pai, há vestes, a melhor veste. Na casa do Pai há a melhor roupa, o melhor anel, a melhor alparca. Na casa do Pai há honra, há prosperidade, há banquete, a festa na casa do Pai. Jesus preparou tudo isso para você, mas você lhe virou as costas, abandonou. Jesus, Ele veio para te dar vida. Ele te convida por esta palavra a voltar para Ele, a voltar a caminhar com Ele, a voltar a servi-lo mais que antes. Ele tem porção dobrada para a tua vida. Ele tem porção dobrada para o teu ministério. O que você viveu foi só um experimento. Deus ainda tem coisas grandes para fazer. Lembra, filho, filha, da nossa comunhão. Eu sinto saudade da tua voz. Sinto saudade dos teus louvores. Deus, Ele tem honra para a tua vida. A palavra de Deus vai dizer que quando o filho pródigo vem, o pai o avista de longe, corre e o abraça. Todos os dias ele estava com os olhos no caminho, esperando você voltar. Quantas e quantas vezes ele já falou contigo e você não deu ouvidos? E ele pacientemente espera mais um dia. Ele é tardio em graça, pronto a perdoar, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus. Ele conhece as tuas fraquezas. Não se preocupe com o que irão pensar, com o que irão dizer. Talvez as pessoas digam: não tem mais jeito. Tem jeito. Você sabe que tem jeito. E o jeito é Jesus, a porta é Jesus, o caminho é Jesus. Não há vida para a minha vida distante de Jesus.
Não há vida para a tua vida distante de Jesus. Quando nós estamos com Jesus, o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas, mas ele sai envergonhado. Ele se levanta contra as nossas vidas, mas sai derrotado. Precisamos estar em Cristo, caminhar com Cristo. É hora de voltar para casa. Chega de comer alfarrobas de porcos. Chega de desejar as bolotas que os porcos comem. Na casa do Pai, abundância de pão. É hora de voltar. É hora de voltar. Porque tem vidas que dependem da tua vida. Tem vidas que para se libertarem precisa da tua oração, precisa do teu jejum. Tem vidas que para se libertarem precisa do teu louvor. Vamos orar nesta noite. Vamos orar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração de fé. Vamos orar por fé nesta noite, para que Deus possa nos ajudar na nossa incredulidade. Junto com essa oração de fé, nós oramos por fortalecimento e por libertação. Se você crer, você pode ser livre de toda e qualquer possessão ao ser alcançado por esta oração. Não por mim, mas pelo poder que Jesus nos deu, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Receba esta oração, seja curado, seja liberto. Vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença e debaixo da Tua autoridade, ó Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar na nossa incredulidade. Senhor, nos ajude a dobrar os nossos joelhos, a colocar o nosso rosto em pó quando necessário. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Fortalece, ó Pai, a nossa fé. Aviva, Senhor, a nossa fé para que nós possamos transportar montes. Nos dê fé, Senhor, no tamanho de um grão de mostarda, e se possível for ainda maior, para que o Teu nome seja glorificado. Para que possamos, aleluia, fazer sinais, obras e prodígios iguais às Tuas e ainda maiores. Nós queremos, Senhor, nós temos esta ousadia de querer. Cabe ao Senhor dar a nós ou negar, porque os dons são Teus, e o Senhor distribui a cada um conforme aprove ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nesta noite por cura. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite por libertação. Louvado seja o nome do Senhor, por arrependimento, por conversão. Senhor, as famílias que estão sendo vítimas, Senhor, de possessões, filhos vítimas de possessões, talvez pais vítimas de possessões, depressivos. Visita, Senhor, nesta noite por esta oração, Pai. Aonde esta oração alcançar, no lar que esta oração chegar, Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que todo mal venha bater em retirada, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal, todo levante do inimigo. Inimigo, aonde você estiver alojado aí, nós te damos uma ordem em nome de Jesus. Saia em retirada para não mais voltar, para que haja vida, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja restituição. Nós repreendemos todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo levante do inimigo, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, que tem feito com que essa pessoa tenha se tornado um andarilho, tem feito com que essa pessoa viva dissolutamente, Senhor, distante da tua palavra, distante do teu altar, ó Deus. Senhor, esse desejo de se mutilar, de se lançar em fogo, de se lançar em água, esse desejo de apontar, de atentar contra a sua própria vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Que todo mal venha sair em retirada. Pega a tua bagagem e vai embora, Satanás, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, visita, Senhor, as famílias, visita os sonhos, os projetos, devolve, Senhor, a vida, restitui tudo aquilo que o inimigo roubou, Pai, para que
que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra, Pai. Em nome de Jesus nós damos uma ordem, saia todo mal. Em nome de Jesus nós damos uma ordem, seja liberto de todo mal. Em nome de Jesus nós damos uma ordem, aleluia, para que você se volte para Deus, aleluia, para que você venha se arrepender e venha caminhar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja vida, que haja restauração, que haja reconstituição, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Senhor, é isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.